Bom dia, pessoal. A gente começa então a nossa aula de hoje, tá? Eu provavelmente não vou conseguir enviar no horário da nossa aula, tá? Minha internet hoje não tá boa, mas eu tô fazendo com vocês o estudo da página 27. Essa página 27, ela trouxe a continuidade daquela videoaula que eu comentei com vocês sobre as operações com radicais, tá? Então, as operações com radicais era da página 26, né? Isso aqui. E daí na página 27 eu continuo com as operações, né? Porém, cada uma delas tem uma característica diferente. Então eu pedi que vocês fizessem a leitura dessa página já, e aí agora eu vou tirar algumas dúvidas. Vamos lá? Então, a primeira situação é potência de expoente racional, tá? Expoente racional. Vocês já têm ideia do que é o conjunto dos racionais. Então, ele me dá muitas opções de expoente, certo? E aí, a gente vai potência de expoente racional. Eu tenho uma situação aqui, tá? Isso aqui não é 24, é 2 elevado a 4. E eu tenho raiz de índice 3. Então, é a raiz cúbica de 2 elevado a 4. Como que eu faço isso? Pessoal, nessa situação, o que a gente vai fazer? A gente só vai eliminar o radical. Né? Deixa eu pegar uma cor diferente. A gente vai eliminar o radical, tirar a raiz. Como que eu faço isso? O 4, que é expoente do radical, ele passa a ser, do radicando, desculpa, ele passa a ser numerador. E o 3, que é o índice do radical, né, da raiz, ele passa a ser denominador. Então, toda e qualquer situação, trabalhar com isso aqui, pedindo que você tire o radical, você vai tirar de qual forma? Tá? 2 é o nosso radicando, o 4 ele era o expoente do radicando, ele passa a ser numerador, e o 3, que é o nosso índice, passa a ser denominador, tá bom? Então, é essa a primeira situação. Vamos ver uma situação inversa. Então, o que eu tenho aqui? Eu não tenho radical, eu vou escrever dentro do radical. Então, eu tenho 2 terços elevado a 4 quintos. O que eu faço? Eu sei que o numerador ele é o expoente do radicando e que o 5, que é o denominador, ele é o índice do radical. Então, eu vou escrever essa situação com raiz, aonde o 5 vai ser o expoente, aonde o 5, desculpa, vai ser o índice e o 4 vai ser o expoente do 2 terços. Isso aqui eu consigo resolver. Né? Então, 2 elevado a 4, 16, 3 elevado a 4, 81, e boa, a gente termina aqui, tá bom? Uma outra situação aqui, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui 4 elevado ao cubo, né? Raiz cúbica de 4. O que eu vou fazer? Qual é o expoente do 4? Ah, eu sei que o expoente do 4 aqui é 1. Então, o que a gente tem? 4, ó, seguindo a mesma situação aqui. O 4, ele é, o expoente 4 aqui, ele é numerador. O expoente 1 aqui vai ser numerador também. O 3, que é o nosso índice, é denominador. Então, essa situação reescrita, ela vai ficar dessa forma aqui, tá bom? Vou pedir que vocês olhem a apostila de vocês também, tá bom? E a gente segue esse princípio, tá? Então, potência de expoente racional é toda situação onde eu vou ter um radicando, eu vou ter um expoente dele e eu vou ter um índice. Para mim eliminar o radical, basta que eu escreva o radicando e o expoente do radicando e o índice do radical, tá bom? Isso tudo tem na apostila de vocês, então pode consultar lá também. E aí a gente vai para uma outra situação, simplificação de expoente como índice com o índice da raiz, tá? O que a gente fez aqui? A gente pegou, fez o mesmo processinho que fizemos aqui, tá? Ó, mesma coisa, tá vendo? Radicando, radicando. O 2 numerador e o 4 denominador. O que esses dois números, o que a gente consegue fazer com eles? A gente consegue reduzir. Aqui dá para dividir por 2 e aqui também dá para dividir por 2. Continua o 2, porém, aqui ao invés de ser 2 quartos, vai ser meio. O que essa fração é dela? São frações equivalentes, porém essa é a sua forma
irredutível. O que a gente faz? Escreve de novo dentro do radical, tá? Lembrando, o radicando vai ser o 2, o numerador vai ser o expoente do radicando e o denominador vai ser o meu índice. Então, é isso que a gente faz quando a gente faz a simplificação de expoente com o índice da raiz, certo? São outras situações que vocês conseguem também resolver dessa forma? Sim, tem várias situações e eu também vou pedir que vocês olhem aí na apostila de vocês, tá bom? Vamos lá então, continuando aqui. Simplificação de radicais. O que nós temos? Raiz de 8. A raiz de 8, você teria que fazer o que com ela? Você teria que fatorar ela porque o 8 não tem aí um número que é elevado ao quadrado de 8. Então, se eu faço a fatoração, vai dar 4. 8 dividido por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então, seria isso aqui. Lembra que a gente fez bastante fatoração. Então, eu tenho raiz quadrada de 8, que é igual a... Escrevo 8 de novo, porém dessa forma. Nosso objetivo é fazer com que o expoente seja igual ao índice, porque daí eu consigo jogar fora do radical. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que raiz de 8. Porém, se o meu expoente é igual ao meu índice, que aqui é 2, eu consigo pegar esse 2 e jogar fora do radical, tá bom? E vai ficar o quê? 2 raiz de 2, certo? Isso a gente fez bastante em sala de aula, pessoal, tá? Quando a gente trabalhou fatoração, e eu falei com vocês a respeito disso, é esse processinho que vocês fizeram, tá? Simplificação de radicais. E aí a gente então tem aqui, né, o processinho que nada mais é do que isso aqui, tá? Ó, 2 ao quadrado é 4, raiz de 4 é 2. Por isso que esse 2 sai fora do radical, tá bom? Aí fica 2 raiz de 2. Introdução de um fator dentro do radical. Vamos supor que eu tenha isso aqui, né, 2 raiz de 2, que é a mesma situação daqui, e eu queira colocar esse 2 dentro do radical. Se esse 2 está fora, significa que em algum momento ele foi o quê? 2 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado dentro do radical vai ficar isso aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2, 8. Dessa forma a gente consegue resolver essa situação. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó, 3 raiz de 4, né? E aqui fosse 2 também, tá? Não dá para ser 2, tem que ser 3. Vamos supor que aqui fosse 3, ó. 3. Aí, o que eu tenho aqui? Então, eu vou ter 3 ao cubo vezes raiz de 4, que é igual a 3 ao cubo são 3 ao cubo, 27, vezes aqui, tá? 3, não esquecer, vezes o 4, que é igual, aí a gente faz 27, tá? Tô fazendo passo a passo com vocês, 4 vezes 7, 14, 28, 10. Então, raiz cúbica de 108, tá? Vocês viram que a gente tinha essa situação, a gente pegou uma situação qualquer, tá? Então, eu tinha 3 raiz cúbica de 4. Eu coloquei esse fator dentro do radical de novo, tá bom? E aí, o que nós resolvemos? O raiz cúbica de 108, tá? Foi esse número que a gente resolveu, que quando fatorado, ele vai resultar nisso aqui, ó. Tá bom? Pessoal, tudo isso tem na apostila de vocês. Eu vou pedir que vocês olhem também na apostila de vocês, tá bom? Porque eu vou orientar exercícios dessa situação aqui, certo? Para a gente já dar continuidade e ir para a equação do segundo grau. Até a próxima.